Olá, amados, que Deus possa abençoar a todos grandemente em nome do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui novamente para nós comentarmos aí a respeito das coisas do Senhor, né, comentarmos a respeito das coisas de Deus e olhar os eventos que acontecem antes de algo poderoso, um evento que pode acontecer na sua vida, ou na mudança da sua vida, ou na mudança de um direcionamento, numa mudança aí do seu ministério, da sua casa, da sua família, não sei qual é a mudança muitas vezes que o evento proporciona para que você possa sempre estar atento a ele, principalmente quando você está diante de Deus fazendo uma oração. E o que nós hoje vamos ver aqui sobre a oração de Ana, né? Nós não vamos entrar muitas vezes nos méritos da oração, tem muita coisa nesse texto que é rico aqui para nós estudarmos, mas nós vamos ver aqui algumas partes do evento em si que aconteceu nessa oração de Ana, né? Uma oração tão bacana, uma oração tão que desperta em nós ali o desejo de entender, né? Nós sabemos o motivo que levou ela a fazer essa oração, mas nós vemos ali que muitas das vezes as nossas orações são respondidas quando realmente nós se derramamos, né? Quando nós derramamos ali o nosso coração, né? Quando se derramamos diante do Senhor e entregamos ali de todo o nosso coração ali as nossas ansiedades, as nossas necessidades, as nossas petições, aquilo que nós desejamos, quando nós derramamos em profundidade diante do Senhor. E isso foi isso que Ana fez nesta oração, uma oração que mudou os rumos da história do povo de Israel, porque através desta oração que Deus, que ela gerou o profeta Samuel, que foi um grande líder, um grande juiz para o povo de Israel. Meu nome é Nelson Ribeiro, é um prazer estar aqui novamente. Nós vamos aí fazer aí essa reflexão no capítulo ali de 1 Samuel, né? Nós não vamos ler o capítulo todo, eu vou comentar ali o capítulo, né? Uma parte do capítulo, nós vamos ter ali a um versículo específico, né? Que é o tema aí desta mensagem do dia de hoje. Então, quando você lê ali, começa ali no livro de 1 Samuel, ali, você começa a observar ali na primeira leitura, que Eucana tinha duas mulheres, né? Ana e Penina, né? Então Penina era uma mulher que ela estava ali gerando filhos ali para Eucana, né? E Ana não tinha filhos, né? Então a Ana, ela tinha a necessidade ali de gerar filhos, né? Gerar filhos para o seu esposo, né? Para aquele que estava junto com ela, já que Penina, né, que a Bíblia descreve como sua adversária, todo ano tinha um filho, né? Então, e nós vemos muitas vezes que eles subiam de ano em ano, eles subiam ao templo para orar, para levar as suas ofertas, para fazer os seus agradecimentos a Deus e muitas vezes também fazer as suas petições a Deus. Então, de ano a ano, eles subiam, né, até Jerusalém para fazer as suas orações, né, para fazer ali ter seu encontro, a sua comunhão com Deus. E então isso quer dizer que todo ano Penina sempre subia com um filho a mais ali e tinha os seus agradecimentos, né? Mas Ana, todo ano que subia, não tinha nada. E eles subiram isso durante muitos anos, né? Muitos anos eles subiam ali e nada de Ana ter filhos, enquanto a outra filho, filho após filho, ano após ano. E aquilo gerou um desconforto para a vida dela. E esse desconforto causou ali algo no seu coração, uma amargura, uma ansiedade, né? Muitas vezes ali ela se achou uma inútil, uma pessoa inútil ali para a geração de filhos, né? E o seu marido, quando subia ao templo, lhe dava a sua oferta, né, para Penina, e para Ana ele dava uma oferta dobrada. Então ele dobrava a sua oferta porque ele gostava mais dela do que da outra que gerava filhos, né? A outra gerava filhos, mas ele gostava mais de Ana. Não por uma
por pena ou por algo assim, mas eu acredito que realmente ele amava ela de coração, mesmo ela não tendo filhos. Tanto que há um relato ali onde que ele diz, não sou eu, né, melhor do que qualquer outra coisa, né? Então ele também estava ali padecendo daquela frustração que ela tinha. E aqui quando a gente lê aqui, é, a gente vê a oração de Ana, uma oração belíssima, né, no começo ali. E no capítulo ali, no capítulo 12, tem algo muito interessante, né? Algo que diante, né, de muitas vezes das nossas orações, as pessoas pensam que nós temos que ficar gritando, temos que ficar se esgoelando diante de Deus para que Deus possa nos ouvir. Aqui Ana provou que isso não é necessário. É óbvio que você tem que orar suas orações, orar em voz alta muitas vezes para que você realmente entenda que isso é necessário, mas muitas vezes aqui o que ela mostrou nesse momento não era assim tão necessário, mas o necessário mesmo era você orar com o seu coração, derramando diante do Senhor na sinceridade. Nós vemos aqui, claro que isso é um tema para uma outra mensagem, nós vemos aqui que antes dela receber a bênção dela, ela fez aqui uma espécie de oferta, né? Ela disse ali para Deus que se Deus desse para ela um filho homem, ela entregaria esse filho ao Senhor e ele seria dedicado ao templo, enfim, ficaria junto com o sacerdote ali, junto ao templo ali, aprendendo das coisas de Deus para transmitir também ao povo. Mas aqui no capítulo 12, né, Ana faz a seguinte oração, né? Ana continuava orando diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios. Capítulo 13. Porque Ana só falava, começou a ver o movimento dos seus lábios. Capítulo 13. Porque Ana só falava com o seu coração. Os seus lábios moviam-se mais, porém não se ouvia nenhuma voz, né? Então aqui o profeta começou a observar ali a Ana em oração. E a oração de Ana, nós vemos aqui que ela orava, mas ela não orava em voz alta, gritando. Eu acredito que Eli já estava acostumado a ver ela todos os anos indo ao templo, fazendo as suas petições a Deus, entregando ali as suas ofertas, fazendo ali o seu agradecimento a Deus, mesmo na angústia do seu coração. Eu acredito que não só ela, mas muitos que estavam ali gritavam, falavam em voz alta, Deus, sabe, naquela amargura para que Deus pudesse ouvir. E nesse dia Ana fez a oração diferente. Lógico que lá antes ela tinha feito já a sua oferta viva, que era, se Deus desse o filho a ela, ela ofertaria aquele filho a Deus. Então ela já fez uma oferta viva. Falaremos isso sobre um outro tema sobre isso, sobre sacrifícios, mas nós falaremos isso em um outro vídeo. Vamos continuar ao tema. E Ana aqui, ela entendeu que não é por, a Bíblia própria diz que não é por muito gritar que Deus ouvirá falar, mas você vai ouvir com o coração, com a voz do seu coração. E no capítulo seguinte aqui, no capítulo 14, né, Eli estava olhando ali a movimentação dos lábios dela, fez ali uma menção que ela estaria embriagada, porém ela disse assim que ela disse que o filho, que ela não estava embriagada porque era um determinado horário do dia, ela não bebia e etc. Mas esse capítulo aqui que me chamou verdadeiramente a atenção, que é poderoso, é maravilhoso, é algo simplesmente incrível. No finalzinho ela diz assim: não bebi vinho e nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quando nós verdadeiramente derramamos
se derramamos diante do Senhor, quando nós nos entregamos de verdade à presença do Senhor, quando nós colocamos ali as nossas ansiedades, a nossa angústia, a nossa petição, a libertação de um filho, um trabalho, você ter a sua casa, você, enfim, não importa o que você deseja. Muitas vezes você, mulher que deseja ser mãe, não consegue, vai em vários médicos, faz correntes, faz isso, aquilo outro. Aqui Ana nos mostra que o que realmente nós devemos fazer para ter a nossa libertação, para ter a nossa petição acerca a Deus verdadeiramente, é nós nos derramarmos diante do Senhor. É nós entregarmos verdadeiramente o nosso coração diante do Senhor. É isso que realmente o Senhor deseja para as nossas vidas. E quando nós nos derramamos diante do Senhor, o Senhor literalmente ouve as nossas petições. E Ana aqui nos mostra que é isso que o Senhor deseja para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Que nós nos derramemos diante do Senhor, que nós entreguemos as nossas petições a Ele. Não importa se você, muitas vezes você não precisa gritar, berrar, não. O que você precisa, muitas vezes em silêncio. Você pode estar no ônibus, no seu carro, no seu trabalho. De repente você está num lugar onde você não possa falar alto, mas que você possa, dentro de você, dentro do seu coração, no seu íntimo, orar verdadeiramente ao Senhor e buscar a face dele. Então, quando você se derramar diante do Senhor, se você se derramar com toda a força da sua vida, com toda certeza, Deus ouvirá a sua petição. Assim como o profeta Samuel, como o profeta Eli, perdão, depois olhou para Ana e disse para ela que Deus conceda o que foi feito, o que você pediu em suas orações. Quando o profeta disse isso a ela, eu acredito que ela já estava literalmente abençoada, mas o profeta entendeu ali que aquela oração dela era sincera, que a oração dela era de entrega mesmo, verdadeira e total. Então Deus concebeu a ela que ela tivesse o profeta Samuel, e o profeta Samuel foi um dos maiores profetas que teve diante de Israel. O que nos mostra aqui que nós temos que nos derramar diante da presença do Senhor. Quando nós nos derramarmos, quando você se derramar diante do Senhor, as suas orações serão atendidas. Que nós possamos ter esse entendimento de Ana, que nós possamos ter esse entendimento de que a oração sincera é que agrada a Deus. A oração sincera é que traz a presença do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então que você possa orar em sinceridade, que você possa orar ao Senhor de todo o seu coração e que você se derrame na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus abençoe a sua família, os trabalhos das suas mãos. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho das notificações, que assim que tiver um novo vídeo você possa ser avisado ou avisada, para que nós continuemos aí fazendo essa reflexão a respeito das coisas de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.